Então, bom dia a todos. Meu nome é Cirlei, eu trabalho como arquiteta, né, aqui na área do back-office da linha DataSul. E hoje eu queria falar com vocês sobre o processo de compras, né? Ele foi remodelado em várias partes, então eu queria mostrar isso para vocês, como é que vocês podem ter mais eficiência nesse processo de compras, né? Utilizando as rotinas disponíveis dentro do próprio DataSul, tá? Antes de começar a falar dessas rotinas, eu queria falar um pouquinho, rapidamente, sobre o que estamos fazendo, né? Um processo de modernização do DataSul. Para quem já participou, senão também eu já convido, no dia 26 a gente vai ter um webinar focado nas modernizações, né? Onde não fala só do parte de compras, mas fala do DataSul, do back-office como um todo, das modernizações que estamos fazendo. E um dos desafios principais, né, que a gente teve foi a parte de tecnologia, né, por isso que eu trouxe aqui a parte do DataSul for THF, né, o TOTUS Framework, que é em HTML. Então, a gente tinha um desafio, né, com o JBoss, para alguns que já utilizam, sabem que ele está defasado, né, a versão dele. Então, a gente fez essa atualização, né, pelo Tomcat, que traz mais segurança, que era um requisito, né, que os nossos clientes tinham, traz essa segurança e traz muito mais leveza e rapidez para levantar, né, colocar os serviços no ar, enfim, ele tem uma melhoria grande aí de performance também. Isso já está feito, né, para os clientes que desejarem a partir da 29, a partir da própria console, já vão poder atualizar, né, utilizar esse novo servidor de aplicação, tá? Eu só queria deixar claro que, independente do servidor de aplicação que você utilize, as telas que eu vou mostrar na sequência, as telas em HTML, elas funcionam hoje já no JBoss, tá? Então, assim, amanhã você já pode começar a utilizar as telas que eu vou mostrar. Mas elas também vão funcionar no novo servidor de aplicação. Então, independe, tá? Por que também a gente fez uma força, assim, né? Tá trabalhando forte nesse, né, em tirar, né, toda a parte do Flex, porque a Adobe descontinuou a tecnologia Flex e a gente tinha muitos processos que só estavam em Flex. Então, a gente teve realmente uma batida forte até o final do ano passado em retirar tudo que tinha de Flex, né? Então trazendo muito dos processos do Flex para o HTML. Então, também foi um trabalho bem grande que gerou várias interfaces, vários processos. Muitas vezes não foi só conversão de tela, tá? Foi revisão de processos mesmo, como vocês vão ver agora na parte de compras. E aqui tem outros processos que também foram desafios, né? Estão sendo ainda, mas eu explico melhor esses outros processos aqui na parte da modernização. Então, não deixe de acompanhar a gente no dia 26 também, tá? Eu vou passar agora para demonstrar o produto, tá? Que eu acho que fica mais elucidativo, né? Tudo começa, então, lá no processo de eu fazer uma requisição, né? Então, o processo de requisição de compra, enfim, eu tenho essa tela aqui, né? Quem vai solicitar requisição, ele vai ter a possibilidade, deixa eu só tirar aqui. Então, eu começo com o processo de requisição. Aqui nas requisições, né, eu posso adicionar uma requisição de estoque, né, uma de compra ou solicitação de cotação. Aqui ele respeita o mesmo processo de sequenciamento da requisição lá das telas Progress, tá? Onde eu informo o que é um comentário, qual que é o requisitante, eu salvo, e aqui ele vai trazer, então, para eu informar quais são os itens, né, dessa solicitação de compra. Essa busca, né, agora você pode fazer pelo nome ou pelo
código do produto. Então, ele vai te trazer aqui na forma a descrição ou pelo código do próprio item. Aí você pode escolher, enfim. Aí ele vai permitir você informar a quantidade desejada, a unidade se tem mais de uma, a data de entrega. Aqui as mesmas informações, como você informava lá no Progress, você informa aqui também, né, conta contábil, cena de custo, mas ele traz os padrões como a do Progress, e outras informações, se eu quiser adicionar unidade de negócio, enfim. Aí eu salvo e eu tenho a minha solicitação de compra, então, né, sendo gerada. Eu preciso, lá no MRP, né, quem usa o MRP, eu preciso fazer a solicitação? Não, né, o MRP ele já gera automaticamente, então, não precisa gerar aqui a solicitação. Então, aqui notem que ele gerou, né, e também já gerou uma pendência de aprovação, que mais para frente eu vou explicar isso aqui, tá certo? Ok. Qual que é o próximo passo? Né? Aqui o requisitante vai ver todas as solicitações que ele tem, né? Mais detalhes, enfim. Aqui ao lado vocês vão encontrar várias telas que tem essa engine aqui, né? Aqui ele tem sempre algumas configurações, né? Se eu vou querer visualizar requisição ou os itens da requisição. Então, eu tenho informações que eu posso configurar nessa visualização. A busca, né, ele tem todo um dos parâmetros que ele traz como default para o usuário, as situações, mas você pode vir aqui e alterar. Então, tem um leque de informações para fazer o filtro, né, para as informações serem mostradas aqui em tela. Então, essa é a parte da requisição. Houve mudança só, é HTML, ele tem... Essa tela HTML, ela é responsiva, né? Então, todas as telas responsivas, o que você consegue fazer com elas? Por exemplo, se você está com um tablet no meio lá da fábrica, né? Tem internet. Você não precisa acessar uma VPN para fazer esse processo de requisição. Você acessa, né? Vai ter o seu login, você acessa o RP, essa tela, e não vai precisar do Progress Client ali, né? No tablet, por exemplo, você não vai precisar você não utiliza o Progress Client. A conexão com a base de dados, ela se dá pelo app server, como eu estava falando, né, que foi atualizado, e nesse momento é que ele faz, então, a atualização dentro, né, do banco Progress, mas é uma transação online, por isso que ele tem que estar com a internet, né, mas que ele consegue utilizar essas aplicações pelo browser, né? E como ele é responsivo, ele responde, então, ao tamanho da tela que você está utilizando, certo? Então, vamos lá. Uma vez feita a requisição, o próximo passo, então, é atender essa solicitação, né? Então, vamos aqui quem vai olhar todas né, o usuário que vai olhar todas essas solicitações feitas, então ele vai ter a tela dele aqui, com as várias solicitações que foram registradas. Tá? O que ele vai fazer aqui? Ele pode, então, selecionar uma solicitação, né? E aqui ele tem as prioridades dessas solicitações. Aqui eu consigo configurar quais são os campos, né, que eu vou deixar visíveis. São vários campos da ordem de compra, mas eu não quero ver todos esses campos, então eu posso tirar alguns, eu posso configurar quais são os campos que eu quero que sejam mostrados nessa tela. Então, o usuário também tem essa possibilidade, né, de tirar campos, que às vezes a gente tem customizações de tela para não exibir campo, enfim, para não ficar muito poluída a tela. Então, dessa forma aqui, já restringe, né, quais são os campos que vão estar visíveis. Não quero visualizar tudo, então, aqui também, se eu quero detalhar por parcelas, enfim, tem essa possibilidade só de configurar em tela sem precisar de customização. Tá?
Lembrando que, assim, ó, se eu tiver customizações do processo que não é de tela, né, eles continuam os mesmos, tá? As customizações que vocês, porventura, tenham lá no Progress que não são de telas, elas continuam valendo, né? Nos programas lá internos, elas continuam valendo. As telas, sim, as telas existe a técnica para essa forma aqui, onde você, em HTML, para você poder customizar. Voltando aqui, então, eu consigo visualizar as solicitações e eu posso, então, o que eu vou fazer aqui é atender uma solicitação. Quando eu faço, né, esse atendimento da minha solicitação, ele gera a ordem, então, quando eu faço esse atendimento da solicitação. Lá no Flex existia uma possibilidade também de você deixar essa solicitação incompleta, né? Ah, não quero, quero deixar que ainda falta alguma coisa para ela, enfim. Eu tenho essa possibilidade aqui também no HTML, tá? Essa mudança da situação. Então, assim, aqui onde eu visualizei todas as solicitações pendentes que eu tinha, aqui eu já acompanho, então, o que está, né, o que foi atendido ou não. Posso detalhar o item, detalhar a requisição. Então, aqui está a forma de eu conseguir fazer o detalhe, então, das informações. Aí, uma vez que eu já gerei e atendi as requisições, né, eu vou fazer o quê? Vou manter essas ordens, né, de compra que foram geradas. Então, eu entro aqui na manutenção dessas ordens, eu visualizo as ordens, né, eu posso aqui fazer uma transferência do comprador, com essa possibilidade, né, para transferir. Aqui, notem que ela vai aparecer já uma série de filtros, né, pré-selecionados, tá? Por default, ele vem assim. E por default, ele vem uma data, né, e vem o comprador. Eu, usuário, compras, estou utilizando aqui o sistema, ele já vem filtrado o que é né, da minha alçada. Se eu quiser visualizar dos outros, não, eu posso, né, posso tirar o filtro e ele permite você visualizar, mas por default ele já traz só para você as tuas, né, as tuas ordens que estão aqui em aberto. Aqui o comprador ele consegue acompanhar tudo que está sem cotação, que está em cotação, que já foi cotado, que tem pedido, foi recebido total ou foi eliminada, né? Então, através dessas cores aqui ao lado, ele vai, deixa eu tirar aqui o comprador, ele traz mais. Essa nossa base aqui de demonstração, daí também, vamos ver se ele vai trazer mais ordens para vocês entenderem que aqui, ó, ele então tem outra ordem, né, com mais opções, né, para você visualizar, então, até onde já chegou o estado, né, daquela ordem, tá? Então, eu abri o filtro, né, só para vocês visualizarem todas as ordens. O que eu faço aqui, né? Eu posso selecionar uma ordem, duas ordens, todas as ordens, enfim. Posso selecionar várias ordens, tá? E eu posso, então, fazer o processo para aquelas que não têm ainda a cotação, né? Que vai ser o processo de solicitar cotação. Então, aqui, posso entrar aqui pelo menu lateral, ou aqui em cima mesmo, como solicitar cotação. Então, esse aqui é um processo novo, né, nas rotinas HTML, onde você pode juntar várias ordens, né, e fazer esse processo de solicitação. O pacote de compras que existia lá no Progress, ele tinha uma limitação do tamanho, então foi remodelada as tabelas internas, tá? Então, se você tem esse processo, né, esse pacote de compras lá no Progress, a gente sugere que você termine os processos, esses que estão lá,
porque não vai haver conversão deles para o HTML. Então, são outras tabelas, tá? Então, você termina os processos lá e daí começa a gerar os novos processos aqui no HTML. Mas a solicitação, a ordem de compra é a mesma, tá? É só realmente o processo de compras lá do Progress que mudou para o HTML, tá? Que é outra tabela com a definição maior do campo, isso que mudou o relacionamento, tá? Então, a gente sugere que você encerre, termine os processos lá. As ordens não, as ordens elas são as mesmas. Uma ordem que foi aberta lá é a mesma aqui no HTML. Então, só mudou a interface mesmo e essa tabela aqui faz a reunião dos vários processos, que é o processo de cotação. Então, para que eu preciso isso? Ele vai posso juntar mais de uma ordem, né? E posso selecionar aqui os fornecedores que eu tenho. Como é que ele chega nesses fornecedores todos? Pelo item fornecedor, o relacionamento item fornecedor, né? Então, eu quero desvincular esse, posso incluir um novo. Então, aqui eu posso fazer esse processo também, né? Para poder relacionar os fornecedores que vão receber a solicitação de cotação. Então, aqui, esse fornecedor não tem o e-mail dele aqui. Por que eu preciso? Eu vou mandar e-mail para ele. Então, eu posso configurar aqui o e-mail dele. Eu configuro o e-mail dele, né? Eu tenho, então, posso aplicar. Ele vai enviar a planilha de cotação junto, tá? E vai permitir se o fornecedor envia via web, responde via web ou não. Eu já vou explicar o que é isso aqui, mas nesse caso a gente vai permitir que o fornecedor responda via web, tá? Então, eu posso configurar o e-mail do fornecedor aqui. Essa lista, ela trouxe do item fornecedor. Ao momento que eu crio um novo fornecedor, que eu vinculo esse novo fornecedor, né? Então, ele vai também enviar para esse fornecedor a solicitação de cotação. Então, eu disse quais são as ordens do meu processo, já disse para quem que eu quero mandar a solicitação de cotação, eu faço o envio. O envio aqui, se eu quero enviar para todos, né, os da lista, eu só quero mandar para alguns da lista, também pode ser aqui. Meu servidor aqui de e-mail não está funcionando, então ele vai dar um erro, tá? Mas ele, aqui, nesse momento, ele faria o envio para o fornecedor. E como é que o fornecedor, né, vai receber isso lá? Então, vamos voltar aqui na apresentação que eu vou mostrar aqui para vocês como é que o fornecedor, então, ele recebe o e-mail assim, né? Aquele e-mail que foi mandado, e ele recebe aqui o Excel, né, com as informações, e ele também vai receber esse link. Quando ele apertar nesse link, vai abrir essa tela web para ele, né, em HTML, onde ele vai ter as informações, né, de quem está solicitando, o nome dele, o CNPJ dele. E ele vai apertar aqui em responder e vai abrir quais são os itens, né, que essa empresa mandou solicitando cotação. Aí ele vai ver os itens e vai apertar aqui em mais detalhes, ele abre também em cotar. E quando ele abre em cotar, ele vai, então, informar qual que é o preço, né, a unidade dele, condições de pagamento dele, né, o que ele aceita, o vendedor, valores de frete, IPI, ICMS, transportador, se ele quiser informar, e algumas informações financeiras também. Tá? Então, assim que o fornecedor vai responder. Como é que era no passado, né? Eu tinha que pegar, imprimir ou gerar a listagem da cotação, né? Abrir meu e-mail e
copiar, né, lá da ordem do fornecedor o contato dele e mandar isso pelo meu e-mail de um a um, né, para quem eu queria fazer a cotação. Desta forma aqui, os e-mails são registrados ali, né, se você quiser mudar o fornecedor, mudar o e-mail naquele momento, o comprador pode, né, e ele vai enviar os e-mails direto, né, ao fornecedor, e o fornecedor vai preencher o próprio HTML com as informações. Como é que é feito isso? É gerado um token, né, com data de validade. E essa data de validade dá essa segurança também que é para aquele processo. Se ele passou, se ele não respondeu, enfim, você pode fazer um novo envio, né? Mas aí é um outro token que é gerado com outra data. Então, ele tem, mas é um processo que você faz uma abertura da tua base? Sim, por isso que eu falei que existe, né, hoje já dentro do sistema, independente de ser JBoss ou Tomcat, você define uma rede DMZ, né, no caso do JBoss, que traz essa segurança, né? Então, e esse link que é gerado, ele é somente com esse link que ele acessa, ninguém mais acessa, né? Então, de forma bem segura, ele vai responder e vai facilitar a vida do comprador. Por quê? Porque quando o comprador, todas as respostas, né, que o fornecedor for dando, aí o comprador pode ficar aqui acompanhando tudo o que está acontecendo, por exemplo, com esse processo, né? Então, ele vai ter aqui as solicitações que foram enviadas. Então, ele tem o detalhe aqui do que foi enviado, né? Notem que aqui ele tem a data de validade da solicitação que foi enviada. Quando essa data que estiver vencida, né, que a data já passou, esse, em vez de ficar verde, ele fica vermelho. Eu não tenho nenhuma aqui para mostrar para vocês, mas essa data ali do envio fica vermelho. Aqui vamos olhar uma que já tem resposta, né? Então, eu posso olhar as respostas. Então, nessa cotação que teve respostas, eu visualizo aqui o que foi respondido, tá? A cotação respondida, eu posso, não, só esse me mandou, eu quero de novo solicitar mais cotação, né? Então, eu vou para eu quero incluir, eu posso voltar lá no processo e eu quero incluir outro, já que ninguém me respondeu, vou vincular aqui um outro, né? E posso fazer o envio novamente somente para esse novo fornecedor. Então, ele também permite fazer esse processo aqui de forma, né? Como eu falei, o e-mail não está funcionando, ele vai dar o erro de envio, mas seria o processo aqui que ele enviaria, tá? Então, e aqui ele vai marcando, né, o que foi respondido com envio e respondido parcialmente. Então, nesse momento também consigo fazer o envio de mais cotações, solicitação de cotação para outros fornecedores. Já veio todas as solicitações, já foram todas respondidas, então eu quero, nesse caso, né, eu posso também aqui embaixo avaliar as últimas compras, eu consigo visualizar, né, tudo que já foi respondido. Num processo aqui eu consigo, então, ver o que foi, as solicitações que foram enviadas, eu consigo visualizar, por exemplo, aqui as respostas, né, que já foram, tudo que já foi respondido. E nessa que já foi respondido, então ele abre aqui a tela das cotações, né? E eu posso avaliar, quando tiver mais de uma cotação respondida, o sistema ele vai sugerir aqui qual que é a melhor cotação, né? Então, aqui ele vai também te trazer, avaliando por valor, tá? Assim como é lá no Progress, avaliando por valor qual que é a cotação mais interessante, né, para a empresa. E aqui eu vou conseguir fazer né, alterações ainda de detalhamento na ordem. Como eu mostrei ali, posso solicitar outra cotação, né, já que essa não me atende, né, eu posso
fazer uma negociação, inclusive, com esse próprio fornecedor, enviar novamente essa cotação para ele, para que ele, por exemplo, se eu tiver uma negociação, né, feita com ele, mas eu quero que ele responda naquele próprio formulário que foi enviado. Então, eu posso fazer, né, esse envio novamente dessa solicitação lá para ele. E aqui eu posso fazer a aprovação. Tá aqui, ó, o que eu queria mostrar para vocês. Como para ajudar nesse processo de negociação, eu posso ter as últimas compras feitas desse fornecedor, né? Como foi as últimas compras feitas com ele, e a última compra deste item. Então, eu também consigo visualizar, né, qual foi o fornecedor de quem foi comprado esse produto aqui. Então, ajuda também no processo, né, de negociação, porque está todo no local só, não precisa ficar navegando na consulta lá do item, enfim. Então, eu tenho essas duas informações, com as últimas compras, né, do fornecedor e as últimas compras do item, tá? Então, ele tem aqui nessa tela, com os filtros, toda essa possibilidade. Então, eu já defini que essa é a melhor cotação, e agora, então, eu faço a aprovação, né? Posso alterar a data de entrega aqui do meu item. Ele vai ter a aprovação que ele vai fazer neste processo, né? Concluindo esse processo de desde a requisição, a cotação, né? Processo de envio ao fornecedor, o fornecedor responde, você não precisa digitar mais, né? Esse recebimento desses e-mails não precisa ser manual, agora o comprador pode usar mais seu tempo para analisar, né, essas últimas compras, negociar esse processo, né, e essa digitação das informações o próprio fornecedor vai fazer, né, nessa tela HTML. Então, e todas as informações que forem digitadas, elas vão aparecer aqui para o comprador já avaliar, então, qual a cotação que ele deseja, né, efetivar. Uma vez aprovado, então, né, o pedido pode ser gerado, então, dentro do DataSul. Essa tela de geração do pedido, ela ainda está em progress, né? É o que a gente tem planejado agora para entregar logo no início do segundo semestre. Então, a gente está em processo, né, para continuar esse processo de compra, essa jornada de compras. Mas lembra que eu mostrei lá o processo da requisição, que ela já estava indo para um processo de aprovação? Então, isso que eu queria mostrar brevemente para vocês, né, onde segue o processo, então, de compras, né, que é a aprovação de documentos, né, então, a aprovação dos documentos. Então, aqui na aprovação de documentos, aquela requisição, né, ela já caiu como pendência para fazer o processo de aprovação. Eu tenho lá em compras, então, as solicitações, as cotações de compras e cotações, a parte dos pedidos emergenciais, os pacotes de compra, né, que seriam esses processos de compra. Então, todos eles estão gerando pendências, né, caso estejam configurados, assim, para serem aprovados. Tá? Então, um processo que garante mais, né, compliance, né, no processo de compras, né, essa aprovação, certo? E a aprovação de documentos, né, diferentemente lá das aprovações do módulo de compras, ele se expande para outras áreas. Por exemplo, o estoque, né, eu tenho as requisições de estoque, de produção e manutenção industrial, que também posso submeter a aprovações. A parte de contratos, né, não só medições, mas a própria criação do contrato também pode ser submetido à aprovação, contrato de compras, né. Todas as medições e eventos dos contratos também passam por aprovação, se forem configurados. Na parte do contas a pagar também, o módulo compreende, né, a integração com os títulos gerados, né, os títulos
de antecipações, os pagamentos extra-fornecedor podem ser autorizados ou não, né, dependendo de alçado, dependendo de... então, também está disponível essa integração. A avaliação de crédito, no processo lá de vendas, né, onde o pedido fica bloqueado por crédito, eu posso submeter a uma alçada para fazer a liberação do crédito. Na parte de gestão de frete embarcador, né, do GFE, também a negociação de frete, as faturas, então os documentos de frete também são disponíveis para serem aprovados. E a comercialização de commodities agrícolas, né, que são módulos do back-office que atendem, né, uma parte mais específica da venda de commodities agrícolas. Também tem a parte de adiantamento de valor a fornecedor e a parte de pagamento e fechamento financeiro, né, do contrato lá de commodities agrícolas. Além, né, disso tudo, dessas integrações padrões, também você pode criar as suas próprias processos, né, e submeter aos próprios engine do aprovação de documentos para fazer essa aprovação de documentos, tá? Como é que eu aprovo, né? Eu tenho um portal, né, onde eu visualizo todas as informações, né, todas as minhas pendências que eu preciso aprovar. Então, o usuário entra aqui de novo, né, HTML responsivo, posso acessar de um tablet, do celular, tendo internet eu consigo acessar, e ele vai me mostrar, então, aqui, eu tenho uma solicitação de serviço, uma solicitação de compra, um pedido emergencial, eu tenho tantos documentos ali para aprovar. Então, ele vai abrir as informações de compra, por exemplo, com as informações dos pedidos de compra para aprovar ou reprovar. Eu tenho aqui nos exibir mais detalhes, quais informações, né, para consultar, ter certeza que eu estou fazendo a aprovação correta, né, ou reprovando o documento correto. Ele mostra também as cotações, se foram já aprovadas ou não, as cotações do pedido, né? E assim, tudo depende do documento que eu estiver aprovando. Se eu estiver aprovando, por exemplo, um documento de avaliação de crédito, ele vai me mostrar as informações referentes ao pedido, referente ao cliente, à situação de crédito do cliente. Então, dependendo do tipo de documento, os detalhes aqui são distintos, certo? Então, aqui é uma forma de ele aprovar num tablet, por exemplo, ou no próprio celular, que ele se dimensiona aqui para uso no celular. Outra forma de aprovação se eu não quiser usar o portal, eu posso usar por e-mail. Então, eu tenho envio, né, da aprovação para o e-mail do aprovador. Então, ele vai abrir essa tela em HTML também, né, a partir do e-mail do aprovador. É uma forma também de fazer a aprovação. E estamos trabalhando nessa nova forma de conseguir fazer as aprovações desse módulo também, tá? Essa é uma novidade que vai sair também no segundo semestre, que é onde eu vou gerar num aplicativo mesmo, né, um app de aprovações, onde ele vai trazer todas as pendências para o usuário aprovar. Então, também é uma nova liberação que a gente vai fazer a partir do segundo semestre, tá? Então, estamos evoluindo também nesse ponto, tá certo? Se você utiliza ainda, né, a aprovação dentro do módulo de compras, existe um configurador, né, um wizard, para você trazer as informações, converter as informações que estão lá dentro do módulo de compras para dentro do módulo, né, de aprovações. E, como eu falei, ele permite maior amplitude de utilização dentro do sistema, né, que ele é cross, então você consegue fazer outros tipos de aprovação e não limitados apenas à área de compras, tá? Ele também serve para, além de migrar os dados, ele consegue fazer uma auditoria nos processos, né? Ele consegue fazer uma auditoria nos processos para te ajudar se tem alguma situação que não está ocorrendo a contento, você quer revisar algum processo, então esse wizard também te ajuda nesse
nesse quesito, tá? Então, pessoal, da parte de compras, né, desse processo, dessa modernização que a gente fez, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui nas dúvidas, então, ver o que eu consigo responder para vocês. A versão que está disponível, todas essas telas de compras, já tem algum tempo, tá? Então, eu teria que avaliar se atualizar o menu, tá? Quando você atualiza o menu, ele começa, você vai ver aqui no menu, por exemplo, essas telas, elas têm esse nome aqui, ó, que tem HTML ponto alguma coisa. Tá? Então, as telas HTML, se você atualizar o menu, você vai ver que existem telas, né, que estão no meio dos programas Progress, né? Esses programas Progress, a gente, essas novas rotinas, né, HTML, eles têm um processo, né, de evolução. Então, assim, as telas Progress que já têm um processo em HTML, elas não vão ser mais evoluídas. Não existe data para descontínuo delas, tá? Não se preocupe. Mas a gente vai evoluir somente as telas que já estão em HTML, tá certo? Então, se você abrir uma sugestão lá de melhoria num processo, a gente vai fazer isso em HTML, tá? Então, atualize o menu, né, e você vai ver que essas telas irão começar a aparecer ali para você, tá? Então, como eu falei ali, né, do pedido emergencial, ele está em roadmap para a gente fazer a digitação do pedido, o pedido emergencial, o CC0300 lá, né, trazer essa parte também para o HTML, tá? Hoje você vai continuar fazendo pelo Progress, tá? Mas essa parte a gente entende que também é bem importante para ter uma jornada completa, né? Então, quando a gente fala jornada, a gente tem trabalhado bastante nos processos de UX, né? Onde a gente entende, conversa muito com os clientes para entender a jornada, né? Do usuário, né? Então, as nossas entrevistas, muitas vezes, elas são com os usuários mesmo, né? Para entender o que o usuário faz, né? Qual que é a dinâmica dele, as dificuldades, o que ele gostaria de ter para facilitar o dia a dia dele. Então, e a gente entende que está faltando nessa parte, mas está bem alinhado no nosso roadmap aqui como prioridade, tá? Para a gente conseguir fechar, né, esse ciclo, tá? Queria deixar o meu contato, né, aqui na tela. A minha gestora é a Carla Testoni, para quem não conhece, né, ela é gestora do back-office aqui de Joinville. Se vocês tiverem alguma dúvida também, ela está sempre, quiserem fazer o contato no LinkedIn, ali ela está sempre postando as novidades do que a gente está trabalhando, tá? O meu contato também. Tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida, podem entrar em contato, tá? O importante é que vocês utilizem essas facilidades que existem dentro do processo já, né? Para esse link com o fornecedor ficar mais fácil, não precisar tirar esse trabalho manual, né, de digitar a cotação. Então, eu queria agradecer, pessoal, pelo tempo de vocês, se me coloca à disposição, né, se tiverem alguma dúvida. E muito obrigado e uma boa semana.